Boa noite a todos e a todas. Eu vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Mônica, eu sou a coordenadora dos cursos de tecnólogo da Faculdade Unina, do curso de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. Eu sou branca, uso óculos, estou usando um batom rosa e tenho cabelos castanhos. Então, hoje estamos aqui justamente para comemorar o dia do profissional tecnólogo, que ocorreu agora em outubro, e tem também a comemoração do profissional do tecnólogo em processos gerenciais, que será agora em novembro. E para poder comemorar, nós trouxemos aqui o Cássio Fujimoto, que também faz parte do Conselho Regional da Administração, dentre tantas outras funções, que vai falar para a gente um pouco sobre a importância do profissional do tecnólogo no nosso mercado de trabalho. Então, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o Cássio por aceitar, né, de estar aqui conosco, compartilhar a sua experiência, trazer mais informações, principalmente para aqueles que estão cursando ou que pretendem cursar um curso de tecnólogo. Então, mais uma vez, muito obrigada, Cássio, e passo a palavra para você. E, Aline, muito obrigada por estar aqui conosco, acompanhando em Libras. Olá, pessoal, boa noite a todos. Professora Mônica, agradeço primeiramente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vou fazer também a minha autodescrição, né? Então, eu sou homem branco, eu uso barba, né, cavanhaque, eu uso um óculos com uma armação preta e tem lentes redondas. Eu tenho pouco cabelo, né? E estou usando uma camisa rosa. Estou sentado aqui na cadeira do meu escritório em frente ao computador. Pessoal, grande satisfação estar aqui com vocês. Como a professora Mônica comentou, eu faço parte hoje do Conselho Regional de Administração do Paraná, na qualidade de coordenador da Comissão de Perícias, né? Então, falando um pouco de mim, tá? Eu trabalho com perícia judicial, tá? E aí, este tema está totalmente ligado com o que a gente gostaria de trazer no aspecto geral hoje aqui para vocês. Aliás, eu gostaria de começar parabenizando a todos os tecnólogos, né? Porque no último dia 6 de outubro tivemos a comemoração alusiva ao Dia do Tecnólogo, e agora em novembro teremos, né, especificamente aos tecnólogos de processos gerenciais. E nada melhor do que trazer um tema relacionado, né, ao mercado de trabalho, a importância deste profissional no mercado de trabalho. E eu gostaria de começar fazendo essa correlação minha profissional, para que vocês observem que isso está totalmente ligado e que é totalmente necessário. Vejam só, falando rapidamente, né, mas eu convivia com colegas de escola que tinham uma angústia imensa para escolher qual profissão fariam no vestibular, por exemplo, né? Então o pessoal ficava muito em dúvida, né? O que eu vou fazer? Direito, medicina, etc. E eu sempre fui muito seguro. Eu falei, eu vou fazer engenharia da computação. Eu sempre falei que eu gostaria de fazer isso na minha vida e era, né, o meu sonho e era o que eu queria fazer. Pois bem, fui lá, fiz os vestibulares, passei, comecei a cursar e vi que não era nada daquilo que eu gostaria de fazer. Então vejam só que foi algo totalmente contra o que eu imaginava que seria. Não gostei. Pois bem, comecei a trabalhar muito cedo já, né, desde os 16 anos, no setor financeiro de algumas empresas aqui na cidade de Curitiba, Paraná, onde eu moro. E ao trabalhar em setores financeiros das empresas, eu descobri que ali que estava a minha paixão, que de fato eu gostava de trabalhar com os números, com as finanças, com dinheiro efetivamente, né? Isso me trazia muito conforto. E desde então eu comecei a pesquisar qual graduação eu faria. Normalmente, para onde a gente vai partir? Economia, ciências contábeis, administração, né? Geralmente seguiríamos para estes caminhos. Até que eu descobri o curso de tecnologia em gestão financeira. Ou seja, hoje eu sou tecnólogo em gestão financeira. Qual que foi a primeira preocupação
será que esse curso é reconhecido pelo MEC? Será que, de fato, ele se equipara a uma graduação? Eu vou ter as mesmas oportunidades que os demais têm no mercado de trabalho? E as respostas sempre foram positivas. Ou seja, sim, o curso de tecnólogo se equipara a qualquer graduação, ele é reconhecido pelo MEC dentro das universidades, né? Lógico que tenham o acompanhamento e a chancela, e com isso eu descobri que eu poderia trilhar o caminho que eu bem entendesse. Além da minha graduação, tecnólogo em gestão financeira, fiz algumas especializações por conta da carreira que segui. E aí eu explico para vocês. Saindo da iniciativa privada, comecei a trabalhar com perícia judicial. Perícia, pessoal, é um profissional, o perito, ele é um profissional que ele é nomeado pelos juízes, porque ele tem algum entendimento técnico que o juiz não tem para julgar determinada causa. O juiz, ele entende muito de lei, ele entende muito de como julgar os processos, né? Ele tem todo esse conhecimento. Mas, dependendo da matéria que é tratada dentro do processo, ele não tem essa expertise. Ou seja, se nós estamos tratando de finanças dentro de um processo, e aí eu vou usar como exemplo um processo que envolve instituição financeira, bancos, né, que é onde eu mais atuo hoje e sempre atuei. Então, existem muitos processos contra bancos, né, de bancos contra correntistas e correntistas contra bancos. E aí, quando surge uma questão técnica, o juiz ele não tem a capacidade de analisar o que está sendo falado e dizer assim, olha, você tem razão ou você tem razão. Então, o que ele faz? Ele nomeia um profissional, dá confiança dele, um terceiro que seja isento, que não tenha relação com nenhuma das partes, e elabore uma prova pericial dentro desse processo. Então, vocês vejam, pessoal, que é uma profissão até peculiar, e me foi peculiar lá no começo, porque realmente não fazia parte do meu dia a dia, mas consegui absorver e graças à minha graduação em tecnologia e gestão financeira. Por quê? Porque se vocês observarem, o pessoal que já cursa, ou o pessoal que está pensando em cursar, já deve ter visto a ementa do curso, vocês vão notar que ele é totalmente voltado para a prática. Ele é totalmente profissional. Ele é pouco teórico. Ele é muito mais prático. Então, com isso, você consegue ter, obviamente, muito mais bagagem e muito mais a oferecer ao mercado do que nas graduações convencionais. Não desmerecendo as graduações convencionais. Mas como nós estamos aqui hoje focando nos tecnólogos e mostrando a importância deles para o mercado de trabalho, eu gostaria de dar essa ênfase, né? Se vocês pararem para pensar, nós temos inúmeras vantagens em cursar esse tipo de graduação de tecnologias, né? Você demora menos tempo para se formar, geralmente aí são 2 a 3 anos, né? Para você se formar nesse tipo de curso. Você tem foco em aplicações específicas dessa função. As possibilidades de você ter uma boa remuneração também estão contempladas nesse rol. Por quê? Porque você está à frente do senso comum, você está à frente do pessoal que está ali naquela massa que sempre faz as mesmas graduações, os mesmos cursos. Ou seja, você tem muito mais prática, você tem muito mais ênfase, como eu falei, em atividades que você vai usar no seu dia a dia. Você não está fazendo aquilo ali só por cursar. Você tem um ótimo custo-benefício, né? São cursos em via de regra mais baratos do que as graduações convencionais, né? Fora, pessoal, a grande diversidade que existe hoje de cursos de tecnologia, né, ofertado pelas faculdades, assim como é nesta que vocês estão hoje na Unina, né, que oferece uma grande gama aí de cursos, né, alguns deles coordenados pela competente professora Mônica. Então, pessoal, vocês veem que são inúmeras as vantagens de você cursar uma graduação de tecnologia em processos gerenciais, gestão financeira, recursos humanos, e aí eu não vou ficar falando todos aqui, senão vai a noite toda, né? Mas vocês vejam que de fato é algo que vocês acertaram na escolha, né? Novamente, eu vou voltar para o meu exemplo, né? Então eu comecei a trabalhar com as perícias e quando eu vi o que era exigido, né, pelos juízes, pelos advogados dentro do processo,
eu notava que era aquelas matérias que eu tinha aprendido na faculdade, vejam, né? Então, de fato, eu conseguia aplicar o que foi aprendido na graduação na prática do meu trabalho. Óbvio, tem as suas particularidades, sim, eu precisei fazer cursos adicionais para que eu aprendesse processo civil, para que eu aprendesse disciplinas voltadas para o direito, sim, tive que fazer. E aí que eu digo, né, quando eu comecei a trabalhar efetivamente na perícia, eu fui fazer MBAs em perícia, em controladoria e finanças, em direito bancário. Então, tenho essas 3 especializações, pessoal. E com essas especializações, fui me aprofundando e saí de autônomo a empresário. Então, tem um sócio, né, desde que eu comecei, que foi quem me ensinou, quem me apresentou o mercado da perícia. E desde, né, muito tempo atrás, somos sócios de uma empresa. Então, hoje somos empresários do ramo da perícia. Temos, né, nossa empresa consolidada no mercado, na área do direito bancário, né? E com isso, pessoal, eu consegui alcançar algumas posições que envolveram também, obviamente, um pouco de networking, um pouco de política. Ou seja, faço hoje parte do CRA, como falei, na Comissão Especial de Perícias. Eu estou presidente da Associação dos Peritos do Estado do Paraná. Eu estou como membro consultor da Comissão de Direito Bancário da OAB Paraná, dentre alguns outros que não cabe aqui ficar mencionando, mas esses 3 são os principais, tá? E por que eu estou enfatizando isso? Porque eu quero mostrar, não, pelo contrário, eu só quero mostrar para vocês, pessoal, que o que me levou a ter essa trajetória, o que me levou a possibilitar todas essas questões, foi justamente ter escolhido um curso lá no começo que fosse focado, de fato, no que eu gostaria de trabalhar. Então, eu imagino que vocês, cursando, já tendo cursado ou pensando em cursar, estão tendo esta mesma mentalidade, ou seja, eu quero trabalhar com recursos humanos, eu acho super bacana e tal, vou fazer o tecnólogo em recursos humanos. Gosto de logística, tenho tecnologia em logística, marketing, enfim, como eu já falei, né, é vasta a quantidade de cursos de tecnologia que temos hoje em dia. Então, vocês precisam fazer essa escolha, e se já fizeram a escolha, vocês precisam, a partir desse momento, trilhar um caminho até o final com muito engajamento, com muito estudo, né, com muita ênfase no que vocês estão fazendo ali, não fazer por fazer, né? Eu acredito que muitos de vocês já tenham certa idade até, né, já não estejam ali naquela saída do ensino médio, até pode ser que alguns sim, mas a maioria não, ou seja, já sabe melhor, né, o que é da vida, eu costumo dizer. Então, você não faz mais um curso, uma graduação, só por fazer. Você faz para aprender de fato, você faz para investir na sua educação, para que você possa efetivamente ter um ganho aí de aprendizado e conseguir aplicar isso no mercado de trabalho. Na minha visão, os recrutadores vão acabar enxergando isso. Vejam que no começo, os cursos de tecnólogo eram até inferiorizados, né? Menosprezados, não reconhecidos lá no começo. Mas depois, até que os conselhos regionais de administração abarcaram os cursos de tecnólogo e passaram a registrar esses profissionais, houve esse maior reconhecimento por parte do mercado de trabalho. Então, eu entendo que num processo de seleção para uma determinada vaga, né, específica, o fato de você ter feito um curso de tecnologia vai te agregar mais do que se você tivesse feito um curso de graduação mais generalista, por exemplo. Por quê? Porque, volto a dizer, você aprende durante a graduação efetivamente o que você vai usar na prática, né? E isso é muito importante, é de vital importância. Eu quero aproveitar essa fala para trazer uma informação que provavelmente muitos de vocês já saibam, mas talvez alguns ainda não. Então, eu quero falar sobre os conselhos de classe e aqui sobre o Conselho Regional de Administração especificamente. Então, pessoal, em nível nacional, eu sei que nós temos aqui pessoas do Brasil todo que estão acompanhando este evento. Em nível nacional, o Conselho Regional de Administração registra os profissionais tecnólogos. Ou seja, a partir do momento em que você finalizou a sua graduação, pegou o seu diploma,
você pode comparecer até uma sede do Conselho Regional de Administração do seu estado, ou mesmo através do site. Hoje, a maioria dos estados já estão informatizando esse processo. Caso você more numa cidade muito afastada da capital, a maioria dos estados possuem delegacias, que são postos do conselho em cidades mais afastadas, justamente para permitir à população o acesso ao conselho. Então, lá vocês podem fazer o seu registro profissional e terem uma carteira de identificação profissional, a CIP, tá? Que basicamente é o fator, o teu registro é o que traz a legalidade de habilitação profissional para você trabalhar. Muita gente se pergunta por que eu vou pagar uma anuidade para um conselho regional que eu não sei o que faz. Né? Muito importante que vocês venham a entender o que o conselho faz. Né? O conselho ele tem algumas funções específicas e as principais delas é registrar, fiscalizar e promover educação continuada e outras atividades aí complementares. Mas assim, vejam que registrar e fiscalizar não quer dizer que é para fiscalizar você especificamente, que não tem o teu registro no conselho e é formado em administração ou tecnologias, mas também para fiscalizar profissionais que estão atuando em áreas que seriam de sua competência de atuação. Então, se você é um profissional, por exemplo, de finanças, né, e você tem seu registro no conselho e tudo mais, e de repente tem um outro profissional que não tem registro nenhum, atuando numa posição, por exemplo, que seria legítima de um profissional de finanças, né, você veja que o conselho ele tem o poder de polícia, inclusive, para fiscalizar este profissional que está atuando sem registro, né? Então, é algo que talvez ilustrando em outras profissões vocês entendam melhor. Vocês não vão num médico que não tem CRM, não vão num dentista que não tem CRO. Um advogado que não tem OAB não pode nem entrar com uma petição no processo. Então, acho que nas outras profissões fica um pouco mais evidente a necessidade, mas o que eu quero trazer aqui para vocês também dentro dessa fala é a necessidade de vocês se registrarem assim que vocês terminarem o curso de vocês e pegarem o diploma, porque isso é algo que traz uma segurança para vocês enquanto profissionais, né? E ainda é importante salientar que os conselhos regionais aí de administração eles também ofertam cursos, né, de educação continuada que, em geral, é cobrado para o público externo, mas para os registrados é gratuito. Estão ofertadas palestras, inúmeras situações que favorecem muito o profissional. Além disso, existem associações, sindicatos vinculados ao conselho, né, que daí ofertam os chamados benefícios. Ah, mas por que o conselho não oferta os benefícios? Porque ele não pode, porque ele é uma autarquia federal, ele é fiscalizado pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e o conselho ele não pode ganhar dinheiro e nem ofertar situações, por exemplo, um plano de saúde eu acho que até pode, mas ele não pode te ofertar desconto na academia, tá? Porque ele vai estar recebendo uma remuneração e aí o TCU vai barrar e ele vai gerar um problema. Então, basicamente é por isso, mas por isso que servem os sindicatos, as associações, essas outras entidades que trabalham em paralelo com o conselho, para justamente poder ofertar esses clubes de benefícios e tudo mais. A associação a qual eu sou presidente hoje, que é a APEPAR, a Associação dos Peritos aqui do Estado do Paraná, ela tem um clube de benefícios vasto para os profissionais que são nossos associados. Então, eu gosto de dizer isso porque é uma situação que não é exclusividade minha. No país todo nós temos essas associações, as quais vocês também podem fazer parte a partir do momento em que concluírem as suas graduações. Então, pessoal, para trazer essa fala, tá? Enquanto aqui coordenador de comissão dentro do Conselho Regional de Administração do Paraná, eu trago para vocês essa fala da importância. E por que eu trouxe essa fala? Também a pedido da professora Mônica, mas porque eu, enquanto aluno da graduação, não tive essa explicação durante o curso, né? Eu fui descobrir que eu poderia me registrar e que existia um órgão de classe que me representava depois que eu já estava formado, que eu já tinha, né, apresentado o meu trabalho de conclusão e tudo mais. Me senti muito bem por isso, né, por poder ter uma carteira de identificação profissional, por estar correto ali dentro da minha profissão, trabalhando. Então, para mim foi muito gratificante.
e saber disso e poder transmitir isso. Então, em toda possibilidade que eu tenho para falar em público, principalmente para vocês, para esse público específico, eu faço questão de comentar essa situação dos conselhos, porque realmente é de vasta importância, pessoal. Voltando um pouco ao tema da importância, né, de vocês para o mercado de trabalho, existem alguns dados aí que, se vocês buscarem no Google, né, vocês vão identificar várias situações em que existem dados. Por exemplo, eu até separei um aqui para mencionar para vocês. No começo do ano, o mapa do trabalho industrial identificou que o Brasil precisava qualificar 10,5 milhões de trabalhadores em 2023, desde logística, construção, o pessoal aí das tecnologias mais voltadas para o administrativo, né? Tem tanta situação aqui, pessoal, que precisa de profissionais, que às vezes a gente não chega ao nosso conhecimento, né? Mas aí você vai buscar as vagas, ainda mais, pessoal, agora, com a possibilidade do trabalho híbrido ou do home office, né? Então, a pandemia, ela foi, na minha opinião, devastadora para o Brasil, para a economia do país como um todo. Acho que todos sentiram, né, os efeitos da crise, mas ela trouxe coisas boas. Eu acho que uma delas foi a possibilidade de eu estar aqui conversando com vocês hoje, no Brasil todo, ou seja, os eventos transmitidos ao vivo, em formato híbrido, como vocês queiram. Foi uma herança bacana. Hoje não se fala mais em evento presencial exclusivamente. É no mínimo híbrido, ou seja, presencial, mas com uma transmissão. Então, eu acho que isso foi uma herança bacana. E a outra herança interessante foi a possibilidade de alguns cargos serem realizados de casa, né? Então, hoje, um profissional que mora, sei lá, na Bahia, ele pode trabalhar numa empresa aqui do Paraná, lá da casa dele, na Bahia, através do seu computador, desenvolvendo ali as atividades que são necessárias. Obviamente, né, a maioria dos cargos ainda são trilhados de forma híbrida, né? Ou seja, o cara tem a possibilidade de trabalhar em casa, mas ainda é exigida a presença dele na empresa. Mas existem alguns cargos que não, né? Inclusive, muitos deles cursados aí nas tecnologias, né? Então, pessoal, vejam que esses dados, esses números vultuosos, eles são voltados, eu posso dizer que eles são, inclusive, direcionados aos tecnólogos, porque, mais uma vez, é o curso que vocês estão fazendo, que é focado, que é direcionado para o mercado de trabalho, ele não é generalista e ele não é meramente teórico. Então, vocês têm uma grande vantagem aí, na minha opinião, competitiva frente aos demais profissionais do mercado. Tá? Eu vou ler uma pergunta aqui no chat. Professor, muitas pessoas confundem os cursos tecnólogos com cursos técnicos. Poderia nos explicar sobre a diferença entre os dois? Então, pessoal, realmente, né, é um tópico que é fantástico. Muita gente torce o nariz quando você fala que é tecnólogo, porque ele fala assim, não, mas esse curso técnico aí ele não funciona, né? Não adianta, ele é até bom, mas ele não é uma graduação e tal. Daí você tem que explicar, né? Que o curso técnico ele é aquele curso curto, direcionado para uma atividade específica, né? Geralmente vai aí de 3 meses a 2 anos, talvez, mas é um curso que ele emite um certificado, né, de curso técnico, mas ele não tem o peso de uma graduação, como o curso de tecnólogo tem. Então, o curso de tecnólogo, a principal diferença, né, ou seja, ele parte ali de 2 anos até 3 ou 4 anos, salvo engano, e, ao meu ver, a principal diferença e o principal diferencial do curso de tecnologia é que o diploma de graduação se equipara, né, aos demais cursos aí de terceiro grau, reconhecido pelo MEC, aquela coisa toda. Você não vai ter nenhuma diferenciação em relação aos demais profissionais graduados. Espero que tenha respondido a pergunta, né? Mas essa hoje é a principal diferença. Mas vocês ainda vão ver muitas pessoas confundindo esses dois termos e olhando torto, né? Infelizmente ainda pode acontecer essa situação. Eu, pessoal, posso dizer para vocês que passei por
por muito preconceito e advindo, obviamente, de desinformação, né, de algumas pessoas, dentro, inclusive, da minha própria profissão, né? Ou seja, o pessoal tão acostumado a ver só contador, administrador, economista, dentro dos processos judiciais, que é onde eu atuo, que eles olhavam e falavam assim, olha, esse profissional ele não pode estar aqui, porque ele não tem graduação, né? O artigo 156 do Código de Processo Civil, ele prevê que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados. Tá? Aí eu só queria trazer esse exemplo porque a legalidade da habilitação, volto a dizer, advém do conselho, né, do seu órgão de classe. É a carteira profissional que te dá legalidade para atuar. E eu só posso ter a carteira se eu for graduado, né, num curso superior. Ou seja, o curso tecnólogo me permite. O técnico pode? Não, o técnico não pode. Porque o curso dele não é equiparado a uma graduação, assim como é o curso de tecnólogo. Então, pessoal, aí vocês conseguem entender um pouco a diferença e a importância, né, do curso de tecnólogo dentro do mercado de trabalho, em específico dentro da área da perícia, né, que caso alguém tenha interesse aí, pode dar uma pesquisada, pode entrar em contato comigo, né, vou deixar meus contatos aí depois, se vocês tiverem interesse, é uma área muito interessante, carente de bons profissionais, é até uma dica que eu deixo aqui, né, se vocês me permitirem, de que a perícia ela é algo fantástico, ela é algo que pouca gente conhece e que tá assim, a gente está com uma falta de profissionais enorme no mercado, né? Então, o perito ele é aquele profissional que ele sabe muito a respeito de uma determinada matéria. Tá? Essa é uma definição que eu trago até um pouco mais informal sobre o que é o perito, né? Ou seja, eu me especializei em contratos bancários, então hoje eu sou perito em contrato bancário. Ou seja, eu consigo analisar com muita facilidade, eu consigo identificar situações pontuais em que existem erros materiais, em que o banco acaba aplicando taxas diferentes das pactuadas e isso enseja em ações judiciais. Né? Então, eu sou perito, por exemplo, nesta matéria. Vocês estão cursando N cursos diferentes, vão ser peritos nas matérias em que vocês estão se formando e se especializando. E vocês podem emprestar o seu conhecimento ao judiciário. Porque, como eu expliquei anteriormente, o juiz ele entende muito de lei, mas quando ele precisa de um braço técnico, ele nomeia um profissional. E aí vocês podem se colocar à disposição dos juízes, através de cadastros em tribunais, etc., para que vocês sejam esses profissionais nomeados. E aí, se vocês conseguirem, né, essa nomeação dos juízes, vocês vão ver que é um trabalho muito interessante, muito bem remunerado, tá? Que, né, pode mudar a vida de vocês. Caso, né, tem muita gente que acaba ficando desempregado ou está tentando aí o primeiro emprego, tem uma certa dificuldade. Esse é um caminho bacana, é um caminho legal para trilhar, porque você consegue trabalhar sozinho, de casa, né? Apenas ali aplicando os seus conhecimentos, né, em prol do judiciário. Mais uma pergunta ali. Tem a mesma quantidade de procura em questão de mercado de trabalho? Eu acho que deve estar comparando o técnico do tecnólogo, né? Eu imagino que quantidade de procura possa ser até equiparado, mas eu gostaria de falar aqui em qualidade de procura, né? Eu acho que o profissional tecnólogo ele tem muito mais predicados, ele tem muito mais competência depois de graduado para ofertar ao mercado do que um técnico. Não desmerecendo o técnico, mas o técnico ele fica muito engessado numa determinada função, né? Que ele aprendeu ali naquele curso, enquanto o tecnólogo ele tem uma visão um pouco mais ampla, ele tem uma visão mais global, gerencial do negócio, para que possa efetivamente estar atuando. Tá? Então, basicamente, seria essa a minha ponderação. Eu não olharia nesse momento para quantidade, eu olharia para qualidade. Tá? Caso você tenha um complemento aí da pergunta, pode mandar, mas eu acho que seria mais por esse caminho. Tá? Temos uma outra pergunta aqui da Evelyn. Qual a importância dos cursos tecnólogos para pequenos empreendedores? Olha, fundamental tua pergunta, tá? E aí a gente pode separar em algumas situações. Enquanto o curso de administração tem diversos módulos que englobam
o funcionamento de uma empresa como um todo, e aí observem que, num geral, funciona para pequenas, médias e grandes empresas, né, guardadas as devidas proporções. Os cursos de tecnologia, eles são mais específicos em determinadas áreas, conforme eu havia comentado com vocês. Mas eu vejo uma coisa muito interessante. Quando eu fiz o curso de tecnologia, a minha é em gestão financeira. Para mim, as finanças são o coração da empresa, né? Principalmente de uma pequena empresa. Você falou em pequenos empreendedores, né? Então, o pequeno empreendedor ele está preocupado com o quê? Ele quer trabalhar, ele quer fazer, ele quer prestar o seu serviço para o mercado, mas ele está muito preocupado com a remuneração dele também, né? E aí as finanças elas entram totalmente aí nesse ponto. Ah, mas e a gestão como um todo? Vejam, eu acredito vocês que estão cursando, né? Num primeiro momento, existem algumas matérias que são um pouco mais generalistas, TGA, né? Teoria Geral da Administração, esse tipo de coisa, montar planos de negócios, né? Tudo isso eu lembro que eu vi na minha faculdade. E, de fato, são matérias que são ofertadas, né? Então, você não fica desamparado no curso de tecnologia enquanto administrador da sua empresa. Ou seja, se você é um pequeno empresário, né, felizmente você ainda tem uma capacidade de gerir ele sozinho, né? Você não está nem precisando ainda de funcionários, esse tipo de coisa. Eu digo porque eu comecei assim, né? Eu comecei autônomo, né? Criei a minha empresa e hoje a minha empresa ela não é grande, mas eu tenho aqui, sei lá, a gente deve ter aqui pelo menos uns 15 funcionários trabalhando, a gente tem uma gerência financeira, a gente tem uma secretária, então assim, criou-se uma organização e a gente consegue trabalhar com eles muito bem por conta de bagagens anteriores, obviamente que o dia a dia traz muita competência para a gente poder trabalhar, mas a graduação também ajudou nesse sentido, né? Porque, como eu falei, também existiram matérias que envolviam gestão. Então, eu imagino que na de vocês também, e isso vai auxiliar bastante aí nessa parte dos pequenos empreendedores. Tá, Evelyn? Espero ter respondido aí de forma satisfatória. Qualquer coisa pode também complementar a sua pergunta. Temos uma nova aqui. Professor, pegando o gancho da pergunta do Alan, em sua experiência de mercado, os salários de profissionais formados em cursos de tecnólogo geralmente são menores que os dos profissionais graduados em licenciatura, bacharelado, ou isso tem mudado? Olha, eu não acho nem que tenha essa correlação, ela é complicada, mas ao meu ver e pelas pesquisas que eu identifiquei aqui preparando para essa noite de hoje, é, pelo contrário, a remuneração do tecnólogo ela é superior ao profissional da licenciatura ou bacharelado, por um motivo específico. A carência, eu não sei se vocês têm percebido isso, mas a carência que o mercado está tendo de bons profissionais para atividades específicas. Tá? Olha, eu vou ser muito sincero, né? Eu já falei para vocês, eu moro aqui na cidade de Curitiba, eu vou falar do meu exemplo. Eu não vou estender isso ao Brasil, mas eu sinto que isso se repete. Mas nós estamos com uma dificuldade imensa de encontrar profissionais, desde o pessoal lá do chão da fábrica até o pessoal do mais alto escalão da diretoria. Nós estamos com imensa dificuldade de conseguir bons profissionais que tenham se qualificado, que tenham se esforçado e que tenham feito seus estudos voltados para o mercado. Então, né, a gente aqui volta e meia também está precisando contratar profissionais para trabalhar aqui no nosso escritório. E aí você vai fazer a entrevista, não é uma pessoa preparada, né? E já aconteceu, eu já contratei aqui profissionais de tecnologia, que na época era tecnologia em recursos humanos, se eu não me engano. E dava para ver que era um profissional diferenciado, né? Obviamente que, volto a dizer, existe a bagagem que já vem com o profissional, mas eu acho que o profissional, quando ele mostra o diploma dele, né, de tecnólogo, ele hoje tem um diferencial, porque hoje o mercado consegue enxergar que esse profissional, ele cursou uma graduação que tem cara de pós-graduação, se vocês pararem para pensar. Na verdade, ele fez uma graduação que tem uma especificidade imensa e que tem uma imersão no conteúdo que as graduações tradicionais não trazem ao profissional. Então, esse profissional, ao meu ver, é valorizado. Por mim, ele é valorizado. Eu, enquanto recrutador aqui em alguns momentos, né? Óbvio que o pessoal passa por um processo de seleção inicial, mas quando a gente vai para a mesa,
nós aqui sócios, para conversar com o pessoal que está se candidatando a uma vaga, a gente olha com outros olhos, porque a gente sabe que o curso que ele fez provavelmente vai ter muito mais elementos que o capacitaram melhor para essa vaga do que os demais, tá? Que por muitos momentos, infelizmente, também a gente vive no Brasil uma certa estagnação de alguns cursos, né? O pessoal tem buscado inovar muito, 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 mas vejam que hoje se fala muito em substituição de algumas profissões pela inteligência artificial, né? O contador é um deles, né? Hoje em dia já tem sites aí que fazem a contabilidade de empresas que você não precisa nem encostar, né? Você sobe os documentos, tá, ele gera tudo que precisa gerar, ainda te dá uma explicação a respeito do que aconteceu, né? Por um preço muito pequeno. Então, tem profissões que estão sendo substituídas. Eu costumo dizer que quais são as profissões que não serão substituídas? Aquelas que têm massa crítica, que têm forte alusão a pensar e a colocar o que você sabe no papel em prol de um serviço. Ou seja, quem é que vai permanecer no mercado? O resolvedor de problemas, perdoem a expressão, mas o cara que sabe resolver o teu problema, ele cobra bem por isso. E é isso, na minha opinião, que os cursos de tecnologia trazem. Trazem ferramentas para vocês resolverem problemas de outras pessoas em determinado segmento. E é isso que vocês precisam ofertar. Tá? Na minha humilde opinião. Cada um oferta o que tem, né? Eu tenho as finanças, então se chega alguém na minha porta falando, olha, eu tenho um contrato bancário que eu acho que tem um juro abusivo aqui, eu gostaria que você analisasse, ok, eu empresto o meu conhecimento para analisar o teu contrato e eu vou te cobrar por isso, né? Se você começa a pensar assim, você vê que você consegue criar alternativas. Então não se prendam também aos cargos ali encaixotadinhos que existem. Ah, eu sou analista financeiro 1. Ah, eu sou técnico não, mas eu sou analista RH 2 porque eu sou muito bom nisso aqui e tal. Então, tentem se desvincular um pouco disso, desses cargos, né, pré-estabelecidos, por mais que eles sejam importantes, mas pensem que vocês precisam resolver problemas. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, tá? Temos outra pergunta aqui. Já formado com registro no conselho, além de palestras, consultoria em pequenas cidades, tem carências de professores? No caso, pode pegar algumas aulas? Então, pelo que eu entendi, você já é formado com registro no conselho. Daí está perguntando se além de palestras, consultoria em pequenas cidades, pode pegar algumas aulas para ser professor. Nenhum impedimento, né? Caso a instituição de ensino tenha enxergado em você um potencial, né, que você tenha se ofertado para ministrar essas aulas, eu acho que não tem problema nenhum. E existe sim, não existe nenhum impedimento que o profissional tecnólogo ministre aulas na graduação. Talvez o que algumas instituições vão exigir é que você tenha uma pós-graduação comprovada, né? Então, eu já dei aula também, né, em pós-graduação, em graduação, e as entidades que eu atuei, elas exigiam um curso de pós-graduação. Tá? Eu acho que esse aí pode ser o único, não impeditivo, mas a única qualificação a mais necessária, né? Não sei se eu entendi bem tua pergunta, mas qualquer coisa, se você quiser, pode complementar aqui. Após o término do curso, qual outro curso seria interessante eu fazer para acrescentar? Alan, me fala só qual é o teu curso, tá? Para eu poder te dar uma resposta aqui um pouco mais assertiva. Enquanto isso, eu queria só reforçar um ponto, pessoal, porque nós estamos falando aqui da nossa importância, né, enquanto profissionais para o mercado de trabalho, e eu gosto de dar uma dica que eu gostaria que tivessem me dado lá no começo da minha carreira, e eu não tive esse suporte, então, mais uma vez, toda vez que eu posso falar em público, que eu posso falar para os meus tecnólogos, colegas de profissão, eu gosto de dar essa dica que pode parecer óbvia, mas vocês precisam aplicar. Para mim, pessoal, obviamente que a graduação ela é totalmente importante, o diploma é importante, né? É ele quem vai te trazer toda a base acadêmica, etc. Mas tem uma ferramenta, pessoal, que é uma importância enorme, que eu não consigo descrever em palavras, que é o networking. Conhecer pessoas, se relacionar com pessoas da mesma área que você
que tem os mesmos interesses profissionais que você, para que construa-se um laço e você possa se aproveitar disso para justamente conseguir postos de trabalho, posições aí políticas, o pessoal que trabalha com consultoria, né, que possa conseguir novos clientes. Então, assim, eu infelizmente fui aprender isso tarde, mas quando eu aprendi e coloquei em prática, isso potencializou muito a minha carreira. Tá? Então, é algo que eu gostaria de deixar para vocês aqui como um recado e um incentivo. Vai ter um curso sobre um tema que eu me interesso, me inscrevi. Vai ter uma palestra, me inscrevi. Vai ter sei lá o quê. Eu estou lá, eu estou participando, eu estou conversando com o instrutor, com o professor, a respeito de dúvidas que eu tenho, pedindo dicas, conversando, trocando cartão de visita. Pessoal, isso traz benefícios enormes para vocês, imensuráveis. Talvez, né? Talvez até hoje eu não consiga mensurar o quão benéfico foi, né, estar envolvido com pessoas. Então, eu comentei no começo que eu ocupo alguns cargos, né, em associações, em conselhos, em sindicatos, etc. Esses cargos, essas nomeações, essas posições, elas só vieram porque eu tive esses contatos com determinadas pessoas que depois se lembraram. Sabe aquela história do quem não é visto não é lembrado? É isso, basicamente é isso. Poxa, você é consultor, ou seja, você faz consultoria para empresas que estão em uma situação complicada e tal. Pô, você está em todos os eventos, você fala para todo mundo que você faz aquilo. No momento que uma daquelas pessoas precisar de alguém, ela vai lembrar, pô, tinha um cara no evento, acho que eu tô com o cartão dele aqui. Olha, eu vou ligar para ele. Aí você já conseguiu um contato, né? Então, pode parecer muito sonhador aqui o que eu estou falando, mas percebam que é assim de extrema relevância e importância o networking, pessoal. Se for para vocês apostarem em algo, apostem nisso, invistam em participar de eventos e tudo mais, porque isso traz muita bagagem para vocês, isso traz visibilidade. Eu acho que é aí que está a chave de tudo. Você ser visto, para depois você ser lembrado, e aí você se tornar referência, tá? Eu acho que isso é o grande objetivo aí, né, do pessoal que está cursando essa graduação. O Alan complementou aqui, ele está fazendo curso tecnólogo em recursos humanos, né? E ele perguntou qual curso seria interessante fazer para acrescentar. Eu te diria o seguinte, Alan, durante o teu curso de tecnólogo em recursos humanos, você vai ver diversas situações, diversas matérias, e alguma dessas vai te chamar mais atenção, né? E aí que você pode buscar uma pós-graduação, né? Eu buscaria uma pós-graduação, porque por exemplo, para lecionar, por exemplo, vai que um dia você tenha interesse de lecionar numa instituição, mas principalmente porque, por mais que o curso de tecnologia ele já seja aprofundado, eu usei a expressão que ele já é meio que uma pós-graduação, sempre é possível você se especializar mais numa determinada matéria. Então, assim, não tem um tema que eu possa te falar, faça esse porque esse é bom. Não, o bom é o que você quer, o bom é o que você se identifica, o bom é o que você se deu melhor e o que você entende que vai prestar melhor esse serviço para o mercado. Então, eu buscaria dentro da tua grade curricular, dentro do que você estudar até o final da tua graduação, que você busque ali, dentro daquelas matérias, a que você mais gostou, a atividade que você mais achou interessante, e você vai buscar uma pós nesse sentido. Se você não achar uma pós, você pode buscar um curso de extensão. Aí existem inúmeras situações que as faculdades elas ofertam, né? E até outras entidades. Então, essa dica que eu te daria, tá bom? A Evelyn fez mais uma pergunta, professor, após a formação, nós podemos dar início a cursos de mestrado e doutorado? Pergunto, pois às vezes no departamento pessoal não achamos que é importante ter um mestrado, por exemplo. Pessoal, o processo de alguns processos de mestrado, salvo engano, aí a professora Mônica pode me ajudar, exigem uma pós-graduação. Mas, salvo engano, tem alguns que não. É um processo seletivo, professor. É isso mesmo ou não? Depende muito de cada instituição de ensino. Tem que sempre se observar quando abrir, né, o curso, quais são as exigências. Atualmente, eles estão aceitando ter a formação de tecnólogo, né, para mestrado.
Aceitam sim. Inclusive, eu estou participando atualmente de um processo seletivo de mestrado da UTFPR, aqui em Curitiba, e foi aceito, né, de forma muito normal, o Sim, diploma da minha graduação, das minhas especializações também. Mas eu acho que sempre é importante, Evelyn, você observar o edital, né? O é, edital ele é, traz de uma forma muito clara ali quais são as exigências. uhum. E o que eu diria assim, o curso que você está fazendo agora, que é o de tecnologia, vai te habilitar sim a seguir nessa carreira acadêmica aí da especialização, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí, né, o céu é o limite para você continuar nos seus trabalhos. A Raqueline Araújo. Pensei que o curso técnico me daria direito de receber a mais, mesmo sem ser superior. Aí tem que ver o que você quer dizer com receber a mais, né? Se é uma questão salarial, né? Obviamente que o curso técnico vai receber um salário maior do que aquele que não tem nenhum tipo de especialização, vamos dizer assim, ou nenhum tipo como é que eu vou dizer, capacitação, né? Obviamente que o curso técnico ele vai te trazer essa majoração salarial, mas obviamente que o curso de tecnólogo vai te dar mais, né? Ou seja, porque ele tem o status de graduação. Então, se for numa empresa, por exemplo, que segrega os salários por formação acadêmica, né? O profissional tecnólogo vai estar num nível um pouco mais elevado do que o técnico. Eu fiz especialização em gestão de recursos humanos e estou com mestrado em andamento em recursos humanos e gestão do reconhecimento. Parabéns. Não sei teu nome porque está escrito ali tutoria e recursos humanos, mas parabéns pela tua experiência e por compartilhar. Obrigado por compartilhar conosco aqui, até respondendo a pergunta da Evelyn ali acima. Então, de fato, né, vem aí que vocês podem cursar naturalmente os mestrados. Professora Mônica, mais algum questionamento que seja interessante a gente abordar aqui hoje? Você tinha comentado, né, sobre a questão da empregabilidade, né? A gente percebe que, né, às vezes a gente vê nas reportagens, né, filas imensas, né, para conseguir fazer uma entrevista, para conseguir um emprego, e o que falta, na verdade, são profissionais qualificados, né? Então, e é é algo que a gente percebe muito, né, o quanto que nós estamos precisando de profissionais realmente qualificados que estejam estudando. Muitos dos nossos alunos têm pequenos empreendimentos e eles, passaram a fazer nosso curso para se profissionalizar. Então isso também é um outro ponto quando você faz o curso de tecnólogo. Nós temos pequenos empresários que sempre tiveram seus negócios, né, que estavam funcionando, porque passou de geração em geração, mas faltou a profissionalização. Então, o curso de tecnólogo, ele vem também a contribuir muito nesse processo, né, de muitas dessas empresas, né. Com certeza. Até falando em filas enormes, né, de emprego que se repetem, a gente vê nos noticiários, muitas delas acontecem repetidamente porque os processos de seleção foram ineficazes, no Uhum. sentido de que não conseguiram captar os profissionais que eram buscados pela empresa, né? Então, justamente se diz, né, que nada mais caro do que você manter um profissional ruim dentro do seu staff, Sim. né? Que custa muito mais caro do que você treinar um novo, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, vejam que o curso que vocês estão trilhando, estão pretendendo trilhar ou já trilharam dentro das tecnologias, justamente como a professora Mônica falou, permitem a vocês um passo à frente desses outros profissionais que estão tentando essas vagas e não estão conseguindo, porque vocês justamente têm esse diferencial da profissionalização, né, da possibilidade de atuar em demandas específicas que outras graduações não oferecem. Então, ao meu ver, vocês estão aí um passo à frente quando a gente fala de empregabilidade. A Raqueline, ela complementou, dizendo que ela trabalha num colégio como coordenadora financeira, mas acaba recebendo o mesmo que uma pessoa com ensino médio. Mas daí, Raqueline, é um problema
do local onde você trabalha, É. né? Isso aqui não é um problema de regulamentação ou de qualquer coisa nesse sentido. É uma questão interna, uma política da empresa que você trabalha. Então, acaba fugindo um pouco do tópico que a gente está trazendo aqui hoje. É uma questão de política interna mesmo, e aí cada empresa trata de uma forma, né? Tem empresa que trabalha com o reconhecimento dos diplomas, e aí, por lei, você acaba tendo os seus pisos respeitados, e outras instituições que não, né? Então, aí é caso a caso mesmo que funciona. Tá? O pessoal ali está agradecendo, eu que agradeço, né, pelas contribuições de vocês. Pessoal, até quando a professora Mônica fez o convite, ela perguntou se eu ia trazer um material, um slide, alguma coisa. Eu falei, não, eu queria, realmente eu gostaria que fosse uma troca de experiências. Não gostaria que fosse um monólogo, eu não queria ficar aqui falando 1 hora, enchendo o saco de vocês. Eu queria realmente que vocês trouxessem as suas dúvidas, as suas dores, para compartilhar aqui com a gente e, de alguma forma, se eu puder auxiliá-los, eu gostaria de prestar esse serviço a vocês, né? Então, acho que a gente trocou diversas experiências aqui hoje, né? Acredito que consegui responder 100% aí das perguntas que chegaram pelo chat. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida adicional, eu me coloco à disposição, tá, professora Mônica? Sim, Se entrarem em obrigada. contato com a instituição e quiserem passar meu e-mail, por exemplo, tá à disposição. Tá? Tiro qualquer dúvida que vocês precisarem relacionada ao assunto, relacionada à perícia, volto a falar na perícia aqui. Caso Eu, tenham interesse em entrar na área, queiram fazer um curso, a Prepara oferta mensalmente diversos cursos em diversas áreas. Então, pessoal, eu estou totalmente à disposição de vocês, tá? Professora Mônica, eu acho que já podemos até nos encaminhar aqui para um encerramento, né? sim, Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a Faculdade Unina, em nome aqui que eu faço, peço a licença para fazer em nome da professora Mônica, que fez esse convite tão gentil para estar aqui nesta noite com vocês. Eu fiquei muito feliz, eu acho que foi muito agradável, foi bem orgânico aí o que aconteceu hoje. Pude explorar aqui algumas questões importantes, né, e trazer informações aí para vocês relevantes acerca dos cursos que vocês estão fazendo junto à instituição. Então, mais uma vez, professora, muito obrigado, tá, pela oportunidade de estar aqui falando com você, falando com os seus alunos, e eu desejo que todos eles tenham muita sorte e que eles tenham muito sucesso dentro do mercado de trabalho, e quero dizer a eles que eles têm sorte de terem dado o primeiro passo já da forma correta, que é escolhendo uma instituição séria, que é escolhendo um curso que eles querem trilhar e que eles podem ofertar um bom trabalho, né, aí para o mercado. Fica então minha mensagem, professora, e deixo contigo aí agora a palavra. obrigada, Cássio, né, mais uma vez por aceitar, né, porque a gente sabe, né, a agenda que também não é tão simples, mas a nossa intenção realmente, já comemorando, né, o dia do tecnólogo, né, é justamente trazer um pouco mais dessas informações, porque muitos são os nossos alunos que às vezes eles começam o curso de tecnólogo, mas, eu vou começar por onde? Vou começar por esse. Então a gente sempre reforça da importância dessa escolha, de você, o quanto que para muitos esse aqui é o primeiro passo, é o primeiro degrau na vida profissional. Como você falou, né, Cássio, tem muitas pessoas que já estão no mercado, mas nunca tiveram chance de poder estudar, né. Então, muitas vezes essa está sendo a primeira oportunidade, né, de poder se profissionalizar, de poder seguir outros rumos, de poder até sair da área e mudar da carreira, né, então existem muitos que também estão mudando a carreira por conta disso. Então, o mais importante, a mensagem que você deixou é justamente aqui, é continuar sempre estudando, né. Não é que você está fazendo o curso de tecnólogo, terminou, não. Terminou o curso de tecnólogo, continua, veja aquilo que você gostou, se identificou dentro daquele curso. Faça alguma especialização. A questão também, né, que você trouxe da importância da participação, de fazer o networking, ou seja, justamente de você se mostrar, né.
Então, ir para as feiras, ir para as palestras, né? Então, se fazer Fundamental. visível é fundamental, porque cada vez mais a gente percebe que as coisas acontecem por conta dos relacionamentos, né? Muitas são as parcerias que são realizadas, né, quando a gente fala do empreendedor, né, quantas feiras estão sendo realizadas por pequeno empreendedor, e ali são feitas as parcerias. Mas se você não estiver lá, como é que a pessoa vai conhecer o que você faz? Então, por Aliás, isso professora, que, né? onde você menos espera, né? A partir do momento que eu descobri que eu tinha muitos clientes em potencial que jogavam tênis, eu tive que aprender a jogar tênis Ah, e estou então, jogando até hoje. Inclusive, hoje então, eu faltei. Hoje eu faltei na minha aula, mas e fiz negócio lá, entendeu? Então, às vezes, eu gosto muito de deixar essa mensagem para que as é, pessoas tenham essa percepção e comecem a identificar. E você começa a identificar, é, né? Então, acho que, dentre tudo que foi falado, pessoal, vocês já estão no caminho certo, mas invistam em relacionamento. Isso é uma mensagem que eu acho que é fundamental e que vai ser o diferencial do sucesso de vocês. com certeza. Então, a gente vai encerrando a noite de hoje, né, agradecemos também aqui a Aline, que fez aqui a interpretação para a gente, né, e desejando, quem sabe, né, Cássio, numa próxima oportunidade para trazer um outro tema para compartilhar aqui conosco. Então E, agradeço a todos e a todas que, né, puderam pegar o tempinho para poder estar aqui presente, ouvir, né, vai ficar disponível no YouTube, mas nada melhor quando a gente está naquele exato momento para poder ouvir, né, do profissional, né, o que ele tem a compartilhar conosco. Agradeço também o Rodrigo, que está aí nos bastidores, né, e pode falar, Cássio, você ia falar alguma coisa. não, eu só ia agradecer e principalmente me colocar à disposição para o que a faculdade precisar. Tá? Eu estou aqui à disposição de vocês. Se quiserem trazer algum outro tema, eu fico à disposição. E, mais uma vez, eu vou aproveitar agora e agradecer também a Aline, que eu não fiz. Então, Aline, Aham. muito obrigado. Mais uma vez, ressalto que o teu trabalho é fantástico, fundamental. Então, muito obrigado mais uma vez, professora Mônica e a Unina, por esta oportunidade. E mais uma vez, parabéns aí a todos os alunos que se fizeram presentes. Muito obrigada, gente. Então, nós vamos encerrar desejando uma boa noite para todo mundo.